Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato o item 1 da pauta ao relator deputado Adhemar Traiano, para que relate o projeto que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Florestópolis. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de iniciativa do governo é para doar um imóvel ao município de Florestópolis para a construção de casas populares. O projeto está em consonância com o artigo 10 da Constituição Estadual, cumpre todas as formalidades legais. O nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 2 da pauta, um projeto de lei 661, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a transformação da autarquia administrativa dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, em empresa pública, sob a mesma denominação, e dá outras providências. O relator é o deputado Escanavaca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero relatar a justificativa do governo, senhor presidente, porque é uma matéria até que polêmica em função do que tem feito essas licitações dos portos. Eu gostaria de ler a justificativa do porquê o governo está criando essa entidade pública. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina nasceu com o objetivo de desenvolver as atividades portuárias do Paraná. Desde então, o sistema normativo jurídico brasileiro passou por profundas alterações, mudanças extremamente significativas, que se tornaram novos marcos legais, especialmente em 1988, com a promulgação da nova Constituição da República. As novas diretrizes legais introduziram princípios no ordenamento jurídico brasileiro. As novas legislações impuseram novos comportamentos ao administrador público brasileiro e, de um modo bastante particular, o sistema legislativo no setor portuário da mesma maneira, promovendo alterações profundas. No ano de 1993, foi editada a Lei 8.630 de 1993, chamada de Lei de Modernização dos Portos, o que para aquele contexto, de fato, era a realidade. A nova lei trouxe naquele momento diversas mudanças, porém as mais significativas delas foi trazer a obrigatoriedade das administrações portuárias serem exclusivamente autoridades portuárias. Isso implicou na retirada da APA das operações portuárias que passaram a ocorrer por conta e risco dos chamados operadores portuários, empresas privadas habilitadas pelas autoridades portuárias nos moldes da lei. De fato, de direito, não havia mais a obrigação de realizar as operações portuárias por parte das administrações, que passaram a figurar única e exclusivamente como sendo autoridades portuárias. Essas modificações legislativas do ordenamento jurídico brasileiro criaram distorções que atingiram frontalmente a APA, uma vez que seu decreto regulamentador, Decreto Estadual 7.447 de 1990, foi criado e concebido sob a ótica de uma autoridade portuária, também operadora portuária, ou seja, que realizava as atividades operacionais de carga e descarga de navios. Com o Decreto Estadual 7.447 de 1990, ainda está em vigência, o problema persiste até a presente data, pois as funções nele previstas estão em desacordo com a realidade operacional da APA, o que acaba promovendo as funções ou atribuições desviadas de sua forma natural, para as quais foram criadas, seja pela falta do quantitativo ideal ou pela qualificação específica, forçando escalas e jornadas prolongadas que acarretam, via de consequências, as malfadadas horas extraordinárias. Como resultado dessa situação, a expressiva quantidade de reclamações trabalhistas, visando a recomposição patrimonial oriunda dessas distorções, nos custa verdadeiras fortunas anualmente. Desde então, nenhuma atitude concreta foi tomada, muito embora tenham surgido tentativas isoladas. Nenhuma delas logrou
qualquer êxito, provocando um desacaso que perdura mais de 22 anos e um prejuízo que ultrapassa 1,3 bilhão de reais trazido a valores presentes. Essa incongruência já foi objeto de apontamento de diversos intervenientes, tais como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Agência Nacional de Transportes Aquaviários e CPI da Assembleia, Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A CPI produziu um apanhado de informações e sugestões que restaram compiladas em seu relatório final, publicado no Diário Oficial, edição 218, no dia 25 de maio de 2012. Destaques que um dos assuntos pautados pelos senhores deputados integrantes da CPI foi a problemática e a onerosidade do chamado passivo trabalhista, o qual foi objeto tópico apartado conforme transcrição. Foi o transcrito que a CPI fez. Também no curso das investigações da CPI foram constatadas a existência de um passivo trabalhista ajuizado na monta de mais de 500 milhões de reais. E aí descreve o que a CPI fez. Ainda, a CPI, através dos deputados estaduais, concluiu que o Poder Executivo deveria adotar imediatamente providências no sentido de regularizar tal situação, eliminando as infindáveis demandas trabalhistas, assim como os fatos de que as dão causa, promovendo inclusive alterações legislativas para as correções adequadas a que se fizerem necessárias. Todavia, a evolução da legislação de arrimo continuou e, em seu episódio mais recente, houve a edição da medida provisória 595, chamada Medida Provisória dos Portos, convertida em Lei Federal 12.815 de 2013, regulamentada pelo Decreto Federal número 8.033 de 2013. As novas figuras nominativas atuais dos sistemas portuários brasileiros trazem com clareza para que entes delegados apenas a possibilidade de administração indireta, substanciadas nas modalidades de sociedades de economia mista ou então empresa pública. As sociedades de economia mista são as de sua essência empresas que realizam distribuições de lucros e que obrigatoriamente são compostas por mais de um sócio, o que ofenderia as obrigações previstas no convênio de delegação, o qual exige a destinação exclusiva das receitas da APA em suas próprias atividades. Cabe destacar que com essa transformação melhor se realizará no formato de empresa pública, haja visto o controle societário permanecer sob o domínio completo e total do Estado do Paraná. Também a presente transformação possibilitará à APA promover com maior agilidade e sem as restrições decorrentes do atual modelo, a formatação de um quadro pessoal profissional adequado às novas exigências da lei e ser admitido por concurso público, visando corrigir, num curto espaço de tempo, os desvios funcionais, excessos de horas extras e seus reflexos. É preciso destacar que os novos marcos regulatórios do setor reafirmam a condição trazida pela lei anterior, 8.630, de 1993, qual seja a condição exclusiva de autoridade portuária, reforçando a condição das administrações não atuarem como operadoras portuárias propriamente dito. Ainda trouxe à baila da Lei Federal 2.815 as atribuições da figura da autoridade portuária. Por isso, senhor presidente, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei criando uma empresa pública para a administração do Porto de Paranaguá. A sua palavra, senhor presidente. Em discussão com a palavra o deputado Péricles de Mello. Senhor presidente, eu vou pedir vista a esse projeto, porque eu não vejo nenhum motivo para que ele tramite em regime de urgência. Não entendo por quê um projeto dessa natureza. Eu acho que nós temos que analisar o projeto e podemos até ser favoráveis, mas o projeto chegou nessa casa ontem e já está sendo votado em regime de urgência, então eu peço vistas. Está concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello. O item 3 da pauta, o relator, o deputado Ademar Traiano, da nova redação ao artigo 7º da Lei 16.372 de 2009, alterado pelas leis 17.068
de 2012 e 17 de 2004, também de 2012. Com a palavra, o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, antes uma questão de ordem. Tendo em vista o pedido de vistas do deputado e a proposição está em regime de urgência, isso significa que essa comissão se reunirá amanhã? Com a palavra, o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatar a mensagem 662, de autoria do Governo do Estado, que visa alterar o artigo 7º da Lei 16.372, de 30 de dezembro. Esse dispositivo estabelece que os cargos de confiança que atualmente compõem as instituições estaduais de ensino superior, IES, deveriam ser extintos a partir de dezembro de 2012. No entanto, considerando que as IES demandam um prazo maior que o previsto para a regularização e uniformização da estrutura de funções e cargos comissionados nas universidades, hospitais universitários, faça necessária a prorrogação desse prazo para dezembro de 2014. E essa medida ela é fundamental para evitar a extinção de tais cargos, porque, uma vez extinto, nós criaríamos um colapso perante a estrutura das universidades. No aspecto legal e constitucional, não há nenhum óbice pela sua tramitação, não há impacto financeiro, pois os cargos já são ocupados, existe a previsão orçamentária e o nosso parecer é favorável. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 4 da pauta, o relator, o deputado Caíto Quintana, não se encontra presente. Também o item 5º. O item 6º, o relator, o deputado Pastor Paxic. Senhor presidente, o item 6º da pauta, que é de minha autoria, o projeto de lei, pois não. Tem um requerimento que caminha à mesa para retirar por 2 sessões. Está, portanto, deferido o requerimento e retirado da pauta por 2 Obrigado. sessões. Deputado Pedro Lupion relata o item 7º da pauta, é uma emenda de plenário ao projeto de lei 57, de autoria do deputado, são 2 emendas, uma do deputado Bernardo Ribascar e outra do deputado Anibele, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento especial para gestantes. O relator, o deputado Pedro Lupion, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei, de autoria do deputado Bernardo Carli, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento especial para gestantes. Esse projeto foi aprovado por diversas comissões, por onde tramitou, a Comissão de Constituição e Justiça, depois a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Indústria e Comércio e a Comissão de Direitos da Mulher. Ao chegar ao plenário, o autor do projeto apresentou uma emenda e o deputado Anibele Neto apresentou outra emenda. Agora passo a relatar, então, as 2 emendas ao projeto de lei do deputado Bernardo Carli. A emenda do deputado Bernardo Carli trata do inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei, que prevê adesivo de identificação que se refere ao artigo este artigo tem validade pelo período de 24 meses, compreendendo todo o período gestacional, bem como os primeiros meses de vida do infante. A emenda do deputado Anibele Neto prevê que é assegurada a reserva para gestantes durante o período gestacional e pessoas acompanhadas de crianças de colo com até 2 anos de idade. A minha dúvida, e até estudei bastante esse projeto e me causa um certo desconforto acatar ambas as emendas por mudar a essência do projeto. Então, fiz um parecer, senhor presidente, em que acato a emenda do deputado Bernardo Carli, que se trata única e exclusivamente da gestante, que é o objeto do projeto, que é a vaga específica para a gestante, e que prevê o período de 24 meses, ou seja, estaríamos falando da criança até 1 ano e meio de idade, que aí já tem condições de se locomover, já não teria problemas e nem a certa necessidade de uma vaga mais próxima da entrada do estabelecimento ou uma vaga especial, e deixo de acatar a emenda do deputado Anibele Neto, porque, ao meu entender,
posso até estar equivocado, mas ela muda a essência do projeto, porque ela deixa de tratar da gestante e trata de pessoas acompanhadas com crianças de colo até 2 anos de idade. E aí já acho que não há previsão no Código Brasileiro de Trânsito desse tipo de vaga, e entendo que seria uma questão, inclusive, de interesse local, essa regulamentação dessas vagas de estacionamento. Então, acato a emenda do deputado Bernardo Carli e rejeito a emenda do deputado Anibele Neto. Continua em discussão. Em votação, o parecer do relator, que acata uma emenda e rejeita a outra. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não, me dá que nós não vamos relatar. Nesse aqui. Em que ela consiste aqui? Deputado Quinteiro relata o item 8º da pauta, que é uma subemenda de plenário ao projeto 261, de autoria do deputado Rasca Rodrigues, que institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação a ser comemorada na primeira semana do mês de maio. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto aqui de iniciativa do deputado Rasca Rodrigues, ele traz, na verdade, na sua essência, uma ideia de reflexão até de ordem cultural ou de comportamental, que traz a questão da semana de conscientização e combate à automedicação, que infelizmente ocorre muito, né, no nosso país. Ele recebeu emenda e até subemenda em plenário, assinado por vários deputados, na verdade uma correção de redação, portanto o parecer é absolutamente pela constitucionalidade e pela legalidade dentro dos preceitos que o próprio projeto traz. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Bernardo Carli relata a subemenda de plenário de autoria do deputado ao projeto de autoria do deputado Alexandre Cury, que recebeu uma emenda do deputado Quinteiro, que altera a redação do artigo 1º da Lei Complementar 83/98, Região Metropolitana de Maringá. Vossa Excelência, deputado Carli, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto passo a relatar uma emenda modificativa de plenário do deputado, nosso colega do CCJ, Wilson Quinteiro, que inclui o município de Marumbi e Santo Inácio. Não? Que inclui esses municípios: Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol e Barbosa Ferraz e Fênix, a região metropolitana de Maringá. Parecer é pela aprovação. Em discussão. Apenas para justificar, senhor presidente, dentro desse projeto que foi apresentado pelo deputado Alexandre Cury, ele traz uma profunda reflexão do contexto e do instituto jurídico chamado região metropolitana. Nós temos a região metropolitana como uma divisão administrativa, mas ela vai muito mais do que uma divisão administrativa do Estado, que é justamente o alcance legal que ela traz aos municípios que a inclui, ou que estejam incluídos a ela. Por exemplo, existem programas do governo federal, e até mesmo programas que podem nascer do governo estadual, que não alcançam municípios com população inferior a 40 mil habitantes, e estando incluídos esses municípios, tanto Engenheiro Beltrão, como Quinta do Sol, Fênix e Barbosa Ferraz, são municípios com menos de 40 mil habitantes, que estão limitados ou impedidos ao acesso de programas no âmbito da habitação, de segurança pública, de guarda municipal e assim por diante. Então, eu estou apresentando essa emenda para que esses municípios sejam incluídos na região metropolitana de Maringá. E por que a região metropolitana de Maringá? Ainda não temos, infelizmente, há uma discussão muito grande, a questão de Campo Mourão. Não há a região metropolitana de Campo Mourão. E também não exclui da participação
socioeconômico da região de Campo Mourão, mesmo porque esses municípios também alcançam esse aspecto relacionado à cidade de Maringá. Então, por essas razões, além de tantos outros municípios já incluídos na região metropolitana de Maringá, é que eu estou apresentando para que a comunidade, a população desses municípios também possam ter benefícios, como já citei, habitação, transporte coletivo, segurança, saúde pública, dentro de um conceito muito mais ampliado que da sua própria número de habitantes. Continua em discussão com a palavra o deputado Zaiano. Eu vou pedir vistas desse projeto, até porque eu tenho mantido contato com a Secretaria de Governo na semana que passou ainda, para que a gente construísse aí critérios para essas questões da região metropolitana. E o secretário César ficou de me dar uma resposta imediatamente, sob pena de que nós vamos, sob o ponto de que daqui a pouco nós estamos aprovando tudo aqui, não vai tramitar, nós vamos ter problema na hora da sanção governamental. Então, eu gostaria de contar com a concordância do deputado Quinteiro, pelo menos para que a gente dê mais uma semana. Eu peço vistas para que a gente possa estabelecer essas regras aí. Senhor presidente, apenas para esclarecer que nós não estamos criando uma nova região metropolitana, nós estamos incluindo alguns municípios na região metropolitana de Maringá, na mesma forma que foi feito, votado semana passada, na região metropolitana de Londrina. Eu acho que os critérios que devem ser modificados nesta casa é para a criação de novas regiões metropolitanas, como foi criado no município de Moarama, e existem vários projetos tramitando aqui, de Cascavel, de Toledo, de Campo Mourão. Então, apenas para deixar claro que é bem diferente da criação. Não estamos criando uma nova região metropolitana, estamos apenas incluindo, inserindo alguns municípios na região metropolitana de Maringá. Deputado Alexandre, eu não vou discordar da sua posição, mas o importante é que, ao estabelecer uma região metropolitana, a gente venha saber quais municípios pertencem a essa região. Eu acho que isso é fundamental. Ou quais irão depender da cidade polo. Esse critério que tem que ser estabelecido, sob pena, daqui a pouco nós aprovarmos a inserção de um município numa cidade e o próprio município se manifestar contrário. Então, é importante que a gente tenha esse critério, é mais nesse aspecto. Senhor presidente, eu acho que é pertinente a questão levantada pelo deputado Demar Traiano, em função de que, quando foi criada a região metropolitana de Moarama, houve uma alavanca de outras regiões devidamente protocoladas aqui. E uma que eu gostaria de citar, que foi quando foi protocolada Cascavel e Toledo, que começou uma briga entre municípios que queriam pertencer a um município a outro município. De repente, que no caso de Barbosa Ferraz, eu acho que tenho certeza que a dependência maior é em relação a Campo Mourão, e não a Maringá. Que, de repente, quando da criação da região metropolitana de Campo Mourão, que com certeza deverá ser criada, esse ajustamento desses municípios provavelmente poderia ter conflitos. Se me permite, senhor Com a presidente. palavra do deputado Quinteiro. Existem razões e razões colocadas aqui. Agora, é preciso fazer uma avaliação, começando pelo deputado Fernandes Caravaca, citou especificamente a cidade, o município de Barbosa Ferraz. Bom, o que justifica a inclusão de um município ou mais municípios na região metropolitana? São programas que existem, que vão beneficiar, mas vamos falar da questão da economia. Quem conhece a região, lá, e eu falo isso com propriedade que eu conheço a região, por exemplo, Maringá, para Barbosa Ferraz, para Fênix, para Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, é tido como a cidade polo na questão da saúde. Atende toda aquela população. Se a população desses 4 municípios vai procurar também a escola, muitos vão ao polo educacional de Maringá, os de Barbosa Ferraz, de Fênix, de Engenheiro Beltrão e também de Quinta do Sol. Se formos olhar pelo lado econômico, de compras, do comércio, Maringá também é cidade polo relacionada a esses municípios. O município de Engenheiro Beltrão está a 60 quilômetros de Maringá e cada um do outro de 11 quilômetros, 20 quilômetros, não passa de 90 a 100 quilômetros. E tem uma identidade socioeconômica ligada com a cidade polo de Maringá.
coincidentemente, também tem ligação com a questão de Campo Mourão. Então, me parece que a gente afasta a primeira dúvida. Na segunda colocação, com todo respeito ao deputado Ademar Traiano, mas pegando a esteira na questão colocada pelo deputado Alexandre Cury, nós não estamos criando uma região metropolitana, estamos incluindo outros municípios nessa região metropolitana, o que não traz custo algum ao Estado e para a sua gestão administrativa. Até porque eu tenho defendido aqui uma revisão do aspecto de gestão pública das regiões metropolitanas, porque, na verdade, são muitas vezes divisões inócuas do ponto de vista de gestão pública, com todo o respeito ao governo que nós somos base, mas é um modelo que vem acontecendo há tempo. Então, cercear a oportunidade desses 4 municípios, com toda essa dependência econômica, social, da cidade polo de Campo Mourão, e cercear o acesso, me parece que nós estaríamos prejudicando a comunidade desses 4 municípios. Vou um pouco mais além para finalizar. Nós não estaríamos vendo, dentro do conceito do Instituto Região Metropolitana, nós não estaríamos observando o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, nós não estaríamos observando até a própria Constituição, que fala do direito a acesso à habitação, do direito a acesso à cultura, do direito a acesso a oportunidades, que o Estado, nação, União Federal, Estado membro da Federação, tem a obrigação de estabelecer. Portanto, seria um raciocínio muito raso diante da profundidade e do alcance social que seria de aprovar essa inclusão. Então, faço isso, até um apelo aos deputados que entendam esse contexto, porque vai beneficiar e vai ajudar a desenvolver. E só para finalizar, no estado, ali na região do Vale do Ivaí, um pouco mais além do município, por exemplo, de Barbosa Ferraz e Engenheiro Beltrão, nós temos uma extensão da UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Então, tem tudo a ver com a região metropolitana de Maringá. Portanto, fica o meu pedido. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, o deputado Ademar Traiano pediu vistas, né? Eu acho absolutamente prudente o pedido de vistas, porque mesmo com a defesa praticada pelo deputado Wilson Quinteiro sobre Maringá, eu acho o seguinte: nós temos que ter uma legislação sobre a região metropolitana. Nós temos que alterar essa legislação e avaliar como se procede para criar uma região metropolitana. E a argumentação de que está incluindo apenas um município a mais não é pertinente, porque você apresenta hoje o município a mais, amanhã um outro deputado apresenta um município a mais, um município a mais, um município a mais, e daqui a pouco você atravessa o Rio Iguaçu na região metropolitana de um município do norte, né? Então, acho que não é por aí. Segundo lugar, eu acredito que para incluir um município numa região metropolitana tenha que ter a concordância do município. Quem diz que um município desse não prefere participar para Campo Mourão e não para Maringá? Não sei, mas ele pode não querer, ele pode querer amanhã esperar que a definição para pertencer a Campo Mourão. Eu acho que quem define qual região metropolitana ele quer participar é o município, não é a vontade parlamentar daqui, ou pelo menos tenha que existir essa concordância. Senão, essa questão de metropolitana é outra coisa que está virando, está fugindo o objetivo de uma região metropolitana, que é de ter interesses comuns, dela ter atividades que possam ser prestadas para a região inteira, dela ter transporte, dela ter áreas de possíveis conflitos. Então, eu sou plenamente a favor desse aspecto, ao pedido de vistas do deputado Traiano, para que se possa analisar melhor. E vou mais, eu acho que antes de nós resolvermos essa questão da legislação para a criação da região metropolitana, nós deveríamos estancar isso para depois deixar que cada município defina em qual região pretende participar. Eu quero crer, deputado, eu cumprimento o deputado Caíto Quintana e quero crer, deputado Traiano, que é um anseio dos 54 deputados. Enquanto não houver uma regulamentação por parte do governo, e o governo está sendo lento nessa questão, está demorando para definir esse ponto, e o deputado Caíto Quintana tem razão. Nós vamos avançando, daqui a pouco o litoral quer fazer parte,
Seria muito bom se o litoral fizesse parte da região metropolitana de Curitiba. Ele escapava do inapto Conselho do Litoral, que não funciona. Então, e é mais perto, nós estamos a 100 quilômetros. Então, eu acho que o governo tem que tomar uma definição, e eu me lembro de ter uma conversa quando o secretário César Silvestre era ainda secretário do Desenvolvimento Urbano, que essa comissão aqui oficiou para que houvesse um critério, porque nós estamos aqui, como se diz na gíria, sentado em cima de várias criações de regiões metropolitanas e não podemos fazer nada, porque então o caminho que se tomou foi esse, né? A saída foi essa. Então englobo tal município a essa região. Vou englobando, vou enchendo. Assim nós vamos. Então, se o governo criar um critério, o Excelência está coberto de razão, deputado, e aí nós resolvemos isso de uma vez por todas. Mas o governo é que tem que dar o sinal. Deputado Nelson, na verdade, os pareceres da Secretaria de Desenvolvimento Urbano são contrários. Isso eu já discuti com o secretário César. Ele me disse, mas já tem uma posição, mas eu não quero uma posição de uma secretaria, nós temos que ter uma política de governo, estabelecendo regras e critérios para a criação de regiões metropolitanas ou inserção de municípios. Eu acho que está plenamente correto, deputado Caíto, tem que acontecer a manifestação do município, porque nós não podemos impor, né, obrigar o município a participar de uma determinada região metropolitana. Eu acho que tem que ter critérios. E o secretário César se encarregou de, com a maior rapidez, elaborar uma mensagem e mandar para a Assembleia. Acabei de mandar uma mensagem. Eu acho que é melhor estancar todos os projetos que estão tramitando. Senhor presidente, vamos aguardar uma manifestação do governo. Eu acho que, se o critério for pela sanção de Umuarama, me parece que o critério já está dado. E aí significa que as cidades que são sede de núcleo partem do pressuposto que é uma linha que o governo quer definir, porque podem constituir regiões metropolitanas. Me parece que, se o governo sancionou Umuarama, né, e que é uma cidade que não tem conurbação urbana com outra cidade, me parece que o governo, por si só, já homologou uma iniciativa que pode prosperar nas outras cidades, que são cidades polo ou que são sedes tem as estruturas administrativas do Estado. Senhor presidente, só por ser ou de repente até pedir aos companheiros do PT que fizessem uma gestão junto ao governo federal, porque o incentivo maior que tem realmente é da Minha Casa Minha Vida, que passa de 9 mil para 17 mil reais o subsídio da Minha Casa Minha Vida. Pela ordem, senhor presidente. Saúde, tudo é... Senhor presidente, é que já foi pedido vistas... Vossa Excelência tem razão. Foi concedido o pedido de vista e nós vamos aguardar realmente que o governo se manifeste nessa questão. Passamos ao item 10... O relator, o deputado Péricles de Mello, uma subemenda de plenário de autoria do deputado Hermas Brandão, com uma emenda do deputado Evandro Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis e outros estabelecimentos instalarem equipamentos para tratamento e reutilização da água usada na lavagem dos veículos. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, tanto o projeto como a emenda apresentada são constitucionais. Altera as penalidades impostas pelo projeto em caso de infração. Aumenta de 60 para 180 dias o prazo para a instalação dos equipamentos contados à notificação e reduz de 150 o FII para 15 a multa. Em função disso, nós somos favoráveis. Senhor presidente, queria pedir vista. Pedido de vista? Concedido o pedido de vista ao deputado Fernandes Canavaca. O item 11 da pauta... O relator, deputado Tadeu Venere, o deputado Elton Welter. Não está presente e não me passou o relatório. Não passou, né? O item 12, o deputado Péricles de Mello relata em emenda da Comissão de Direitos Humanos, o autor do projeto Gilberto Ribeiro, autor da emenda Tadeu Venere e Wilson Quinteiro. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Péricles. Eu já relatei esse projeto e sou favorável a ele. É o que dispõe sobre a prioridade na tramitação dos procedimentos judiciais e que figure como parte cidadão portador de deficiência.
Não, nós não votamos. Senhor presidente. Senhor presidente. Não, é uma emenda, nós não votamos ainda. Deputado. Assim, eu vou adiar para fazer o relatório da emenda na próxima sessão. Tá, perfeito. O deputado Nereu Moura não se encontra presente. O deputado Turini relata o projeto de lei 379, de autoria do deputado Anibele Neto, que proíbe o uso de procedimento de radiografia com o objetivo de comprovar a realização de procedimentos aos planos de saúde. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu também gostaria de analisar melhor o projeto, solicitar adiamento. Está concedido pedido de adiamento ao deputado Tercílio Turini. O deputado Péricles relata o projeto, o item 15 da pauta, projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues, que dispõe sobre a indenização de produtores rurais e sobre a proteção de animais silvestres. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o presente projeto de lei de autoria do deputado Rasca Rodrigues tem como objetivo dispor sobre a indenização de produtores rurais e sobre a proteção de animais silvestres. O legislador justifica que tal proposta tem a finalidade de reparar tais danos e de proteger as espécies nativas da fauna paranaense. Com o objetivo de obter parecer técnico acerca da viabilidade do projeto de lei ora analisado, para uma ampla e adequada apreciação do objeto deste, opinamos primeiramente pela sua baixa diligência para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Diante do exposto, nós solicitamos, então, que ele seja encaminhado à Secretaria para que se manifeste. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado Pedro Lupion. Eu concordo com o parecer do deputado Péricles de Mello. Realmente há necessidade de baixar em diligência a SEMA, mas não sei se é possível, mas gostaria de solicitar ao relator que também o fizesse para a Secretaria de Agricultura, para que pudesse emitir também um parecer. Sim, nós complementamos, pedimos ao mesmo tempo para a Agricultura. Então, a nossa assessoria que encaminhe o projeto para a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente. O item 16 da pauta, o relator é o deputado Wilson Quinteiro, que exime projeto de autoria do deputado Leonardo Paranhos, que exime agentes públicos do pagamento de indenizações ao Estado ou a terceiros por dano material causado na condução de viatura pública em decorrência da prestação de serviço público de urgência e emergência aplicada à responsabilidade objetiva do Estado. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Quinteiro. Senhor presidente, hoje a minha missão aqui está árdua, né, na CCJ, né? Esse é um projeto que, na verdade, ele suscita um aprofundamento, né, do contexto constitucional. Se a gente for fazer uma avaliação desse projeto de uma maneira muito superficial, você vai ter a visão pela inconstitucionalidade. Mas eu estou, pela essência dele, me esforçando para tentar uma compreensão maior. Apenas rapidamente, como o senhor já relatou, o projeto 377 do deputado Paranhos, ele busca eximir os agentes públicos, e aí entra policiais, os motoristas de ambulâncias, por exemplo, do pagamento de indenizações ao Estado e a terceiro por dano material causado na condução de viatura pública em decorrência de prestação de serviço público. E aí vem o ponto mais relevante do texto. Em urgência e emergência, aplicada a responsabilidade objetiva do Estado. Bom, o que é responsabilidade objetiva e o que é subjetiva? O Estado ele tem responsabilidade objetiva, não tem a questão da culpa. Então, o Estado tem que indenizar o terceiro. A questão da responsabilidade subjetiva, para nós, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Agora, se num primeiro momento nós encontramos na Constituição Estadual e Federal o direito de regresso do Estado contra aquele agente que comete alguma infração, entre aspas, algum dano. O Estado pode demandar contra o seu agente. Ele ressarce o terceiro e demanda em direito de regresso. Então, no primeiro momento, falou assim, mas como que nós vamos cortar esse direito do Estado de buscar essa indenização? Aqui, a diferença que ele tenta trazer num esforço aqui de redação é que seria em dois casos excepcionais do critério de urgência e emergência, levando em consideração que, por exemplo, o policial militar estaria em perseguição de alguém. E ele não vai ter uma condução
de um veículo em perseguição de uma maneira normal ou numa normalidade como estaria conduzindo a viatura. Por exemplo, um agente do Estado que está conduzindo uma ambulância, de alguém que está precisando de um atendimento em emergência, ele também vai conduzir de uma maneira talvez até diferente, menos defensivo, com a prudência, etc. Então, se nós formos olhar apenas e tão somente para o texto constitucional, não vamos falar inconstitucional, mas tem um diferencial esse projeto. O diferencial está em duas circunstâncias, que é urgência e emergência. Esse é o diferencial. Bom, já existe o critério de uma espécie de uma sindicância, de um grupo de pessoas, uma comissão, que avalia a conduta desse agente. E nessa avaliação pode entender que o agente lá conduziu tal viatura com excludente de ilicitude, com a necessidade de, por exemplo, passar um sinal vermelho e ter batido o carro. Por prudência, por cautela, e eu já finalizei aqui, não quero me estender muito, eu vou sugerir, e ver se os deputados concordam, para que nós baixemos em diligência, até já sugerido aqui pelo deputado Caíto Quintana, a Secretaria de Segurança Pública, no sentido da gente avaliar os critérios que eles usam, e talvez até a Procuradoria-Geral do Estado, porque tem também uma ação direta de inconstitucionalidade referente a uma lei que diz respeito ao assunto também. Então, com isso, numa nova oportunidade, está no Supremo aqui. Será baixado, então, em diligência as duas secretarias de Estado. O item 17 da pauta, o relator deputado Nereu Moura não se encontra presente. O item 18, deputado Péricles, relata o projeto de lei 472, de autoria do deputado Bellinati, que institui penalidade para estacionamento regular em vaga reservada para idosos. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei de autoria do deputado Bellinati institui a penalidade de remoção do veículo para quem estacionar irregularmente em vagas reservadas aos idosos. O projeto apresenta vista iniciativa, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria do projeto, conforme dispõe o artigo 22 da Constituição Federal. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 12, estabelece como competência do CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas nesse Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamentos de trânsito. Além disso, examinando a legislação vigente, constata-se a Resolução 303 de 2008 do CONTRAN, que dispõe sobre vagas de estacionamento de veículos destinados exclusivamente às pessoas idosas. Já prevê penalidades para veículos estacionados irregularmente em vaga para pessoas idosas, quais sejam infração leve com multa de R$ 53,21, anotação de 3 pontos na carteira e remoção do veículo. Ademais, cabe informar que em agosto desse ano o Senado aprovou a alteração no Código de Trânsito para tornar o estacionamento irregular em vaga de idosos infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira, além da retirada do veículo. Desta forma, o parecer é pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Deputado Caíto Quintana relata. Senhor presidente, o item, projeto 428, né? Vossa Excelência tem a palavra. Pedi, senhor presidente, o adiamento e pedi até a indicação do novo relator, porque o projeto é do deputado Nereu Moura, e eu me sentira constrangido de um parecer contrário. Eu acho que esse assunto já andou demais, quer dizer, ele tem uma licitação, tem uma empresa contratada, tem uma autorização feita, há um início de obra, quer dizer, nesse momento a revogação, eu acho que fere direitos. A manifestação das pessoas é válida, a paralisação das obras através da manifestação dos atingidos é válida, agora a revogação eu creio que não. E por essa razão eu devolvi o projeto para a comissão, para que a comissão nomeie um outro relator, para que ele possa proceder com mais isenção de ânimo, possa exarar o seu parecer. Com a palavra o deputado Ademar Tayane. Senhor presidente, eu avoco para mim a relatoria desse projeto, sem nenhum problema, e já
diante das argumentações feitas pelo deputado Caíto Quintana, eu acho de uma, não vou dizer irresponsabilidade, mas eu acho que seria muito temeroso de nossa parte, sob pena de comprometer toda uma estrutura já montada, de uma região que há muito aguarda por esse benefício. Sabemos dos problemas que existem, sim, mas acredito que serão equacionados. O presidente da Casa ainda me disse hoje pela manhã, convoquei uma reunião com os deputados que estão interessados no assunto, não compareceu nenhum. Portanto, acho muito temeroso iniciativas dessa natureza, nós estaríamos afrontando investimentos no Estado do Paraná, e eu relato sem nenhum temor pela rejeição da iniciativa, sob pena de causarmos sérios prejuízos ao Estado do Paraná e principalmente à região onde a usina está sendo construída. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Escanavaca, mas, de qualquer maneira, o deputado Ademar Taiano já relatou. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao líder do governo de que realmente trouxesse outro lado para falar aos deputados o que realmente está acontecendo, porque nós tivemos nessa semana um lado dos proprietários, dos atingidos pela barragem, e realmente ficou em dúvida o que é que está acontecendo. Eu acho que está na hora de que o líder do governo, junto à Copel, ou junto a quem é que está fazendo a usina do Baixo Iguaçu, que viesse à Assembleia dizer o que é que realmente está acontecendo, para que a gente possa fazer um juízo de ter ouvido as duas partes, porque até agora nós só ouvimos uma parte. Eu acho que o líder do governo poderia fazer com que viesse essa Casa de Leis esses empresários ou essas empresas, para que pudesse esclarecer o que realmente está acontecendo nessa usina em relação, então, inclusive, a esse projeto do deputado Nereu Moura. Senhor presidente. A sugestão de Vossa Excelência é boa. Apenas para colocar, senhor presidente, que eu acho uma coisa, são duas coisas distintas. Uma coisa é a discussão de indenizações. E essa, com toda certeza, eu estou plenamente favorável a que haja uma indenização justa aos atingidos de barragem. A outra questão é a constitucionalidade de revogar algo que já foi licitado, contratado e está em funcionamento. Eu fico imaginando, se nós aprovássemos uma lei revogando a concessão e a construção, e o governador desatenciosamente sancionasse a lei, o Estado teria uma ação judicial de indenização do tamanho de um bonde. Quer dizer, não é possível fazer isso, já que se cumpriu etapas. Reafirmo o desejo de continuar ao lado dos atingidos pela busca do melhor preço. Agora, eu acho que a revogação da autorização é algo inconcebível do ponto de vista. Eu quero deixar aqui as coisas bem claras para que todo mundo entenda e que fiquem muito esclarecidas. O relator desta matéria, essa matéria tinha sido redistribuída para o deputado Alexandre Cury, que infelizmente não está presente. De qualquer maneira, nós temos que concordar aqui, essa comissão tem prezado pela responsabilidade das ações que toma. Não é? O deputado Ademar Taiano procurou ser o mais delicado possível para não ofender ninguém quanto à responsabilidade da questão, mas o deputado Caíto Quintana corrigiu a tempo. Puxa vida, se nós começarmos a apresentar projetos revogando coisas, nós vamos criar aqui embaraços. Então, num primeiro momento, e essa questão pode e deve, e o deputado Escanavaca foi muito feliz, ser discutida em plenário, mas aqui nesta comissão nós temos que votar a constitucionalidade. E o parecer do relator é pela inconstitucionalidade deste projeto. Eu encerro a discussão e coloco em votação o parecer do relator, que foi designado o deputado Alexandre Cury, e aí estava o nome do deputado Caíto, que, claro, achou conveniente não relatar por questões óbvias por ser da região.
Portanto, está em votação o parecer do relator pela inconstitucionalidade eu vou pedir do vistas. projeto. Posso pedir vistas? Porque se buscou formar uma comissão para resolver os conflitos. Então, com todo respeito à posição expressa por vários deputados aqui, eu peço vista e acho muito importante que a comissão se reúna para discutir com as duas partes da barragem para achar uma solução para o conflito. Senhor presidente, pela ordem. Eu só quero pedir a Vossa Excelência, claro que tem o direito, Vossa Excelência tem o direito de pedir vistas. E acho que Vossas Excelências têm, e o fizeram muito bem na tribuna, o direito e o dever de discutir essas questões. Mas pedir vistas de um processo que revoga a autorização concedida pela autorização, me perdoe, deputado. Senhor presidente, por que o deputado Alexandre Cury não estava com ele esse processo? O deputado Ademar Taeno Porque aqui na pauta... Avoquei para a minha relatoria, senhor deputado. Do lugar do deputado Alexandre? Sim. Exatamente. Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma consideração e fazer um apelo ao deputado Péricles. Muito bem já exposta a questão pelo deputado Caio Quintana e pelo presidente. Ao tempo em que nós formos autorizar aqui a revogação de uma iniciativa que passou por todos os critérios técnicos do aspecto legal, constitucional, onde todos os entes participaram oficialmente, e o projeto de iniciativa do governo veio aqui acompanhado de tudo aquilo que é inerente a um processo dessa natureza, e nós já aprovamos a sua constitucionalidade lá atrás. Nós revogarmos uma iniciativa dessa natureza é um retrocesso. E nós não estamos aqui discutindo a questão de ajustes com os agricultores. Eu também sou favorável. Aqui é a questão legal. E nós não podemos, na minha visão, conceder vista de algo que não há razão, não assiste razão, porque é o aspecto legal que nós estamos discutindo. E sob esse aspecto, é impossível nós retroagirmos, né, numa decisão já tomada por essa comissão. Eu faço um apelo pela retirada do pedido de vistas. Eu não tenho nada, eu não estou dizendo que eu sou a favor a revogar, eu acho uma coisa muito séria mesmo, concordo, mas eu não vejo nenhum problema também, ao mesmo tempo que eu não tenho nenhuma ideia de revogar, eu não vejo nenhum problema, visto que o deputado Alexandre não está aqui, que nós esperemos mais uma semana para votar esse projeto pela inconstitucionalidade. Eu não vejo problema. Se eu visse, eu concordava com o senhor. Mas como eu não vejo nenhum óbvio, se já existe um debate na casa para criar uma comissão, a situação é gravíssima das pessoas que tiveram que sair de suas casas, não podem pegar o dinheiro que está na conta. Não é essa a questão que nós estamos discutindo aqui. Bom, eu tenho se for para discutir preço, então, eu não quero discutir, eu respeito a posição, mas eu acho que eu tenho direito de pedir vista. Estou pedindo pedido de vista, Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira.